Olá, eu sou o Lúcio Flávio e hoje eu vou estar fazendo uma receita de sonho. Essa receita de sonho eu tenho há bastante tempo. Ela não perde nada para essas receitas industrializadas aí que a gente compra produto pré-pronto. Essa receita de sonho tem me acompanhado por muito tempo e ela realmente é muito boa. Eu coloco todos os ingredientes aí gelados. A margarina, o ovo e a água ficam bastante tempo no gelo. Inclusive a água eu coloco com cristais de gelo, que é para quando eu estiver manipulando a massa no cilindro, quando eu estiver boleando ela, ela não começa a crescer, não começa a ficar crespa. Vai dar um resultado bem bonito, aquela massa lisa, aquele sonho bonito, com bastante força, que não vai arrear depois que ele tiver crescido. Então não tem nenhuma dificuldade, é só tomar alguns cuidados para não se perder. Eu estou colocando 600 ml de água nessa receita aí, mas às vezes você pode comprar um ovo um pouco maior, um ovo um pouquinho menor, e isso vai definir a quantidade de água que tem que colocar. Se a massa vem ficando muito mole, daqui a pouco está colocando um ovo muito grande. O ingrediente que eu não coloquei aí, gente, é a baunilha nem o corante. Eu deixo isso opcional, mas é legal colocar um corantezinho, uma baunilha também. Notem que eu estou colocando fermento depois de formar a massa. Isso é para ele não ficar ativo desde os primeiros instantes do batimento ali. Agora que a massa já está pronta, já está montada, eu coloco fermento, coloco a bater, deixo eu bater ali uns 3 minutos ali só para misturar um pouco o fermento. Como essa minha macieira é semi-rápida, eu não deixo bater ponto véu nela. Na verdade eu não gosto de bater ponto véu dentro da macieira em praticamente nada do que eu faço. Eu bato só o suficiente para misturar a massa e dou o ponto véu no cilindro. Ela fica mais gelada por mais tempo na mesa. Pode ver que eu coloquei ela bem rústica aí. Ela está bem crespa. Isso é de propósito, gente. Eu não gosto mesmo de deixar a massa lá batendo dentro da macieira e esquentando. Pelo menos eu não me adapto assim. Eu coloco farinha no cilindro, gente, para não grudar. Mas tem que ser farinha suficiente só para não grudar no cilindro ali, ó. Pode ver que está grudando um pouquinho. É que aquela farinha que a gente fica colocando, ela vai adicionar, vai acrescentar na massa. E é uma farinha que a gente não colocou açúcar para ela, não colocou água para ela, então vai alterar a nossa receita. Eu cortei o vídeo para não ficar muito demorado. E pode ver que essa massa já está com uma aparência bem bacana. Já poderia ser bolhado aí sem muito prejuízo para a massa. Mas eu vou deixar mais um pouquinho assim, ó, tá bem lisa, mas eu vou dar uma ajeitadinha ali, umas 3 ou 4 voltas no cilindro, só para deixar ela bem perfeita mesmo. Olha só como ela ficou bem lisinha. Agora que a gente vai cortar ela. Eu vou separar essa massa, gente, com 2 quilos. Quando eu colocar lá na divisora e dividir em 30 pedaços, vai dar aproximadamente 65, 67 gramas. A gente pode observar minha mão ali que eu tento tocar só com as pontas do dedo na massa e na mesa. Eu tento não bater com as unhas, porque a gente fica boleando, bate as unhas e a gente vai encravar a unha, ela vai ficar machucando, vai ficar feia. Então a gente está aprendendo a bolear, a gente pega maus hábitos. Tenta não tocar com as unhas na mesa nem no sonho. Pode observar também que eu dou uma apertadinha. Essa apertadinha que eu dou depois que eu boleio é para ele ficar meio plano, para ele ficar com uma base dos dois lados. Na hora de fritar, ele não fica rolando, ele não fica virando dentro da fritadeira. É bem desconfortável tu tentar virar o sonho e ele voltar para a posição inicial novamente. Então se tu achatar ele, olha lá,
ele vai ficar em pezinho, ele não vai ter força para virar. Aí fica boiando bem bacana. Esse óleo está numa temperatura de 160 graus. Eu botei pouco óleo aí numa panela que eu tenho aqui, que é para fritar apenas 4 sonhos e para agilizar. Os outros sonhos eu deixei congelado, que eu vou usar amanhã. Boto para crescer e vou usando. A gente pode observar também que eu viro muitas vezes o sonho. Isso é para ele assar de forma uniforme os dois lados. Se deixar muito tempo um lado corar para depois virar, a parte que está para fora do óleo, ela vai criar uma bolha. E quando for cortar, ele vai ficar oco, vai parecer uma bomba, não vai parecer um sonho. Então é bastante importante mesmo ficar virando toda hora. Também, se a gente não fica virando também, essa parte que fica branca aí é a parte que menos tem contato com o óleo. Às vezes fica bem escuro de um lado, fica bem escuro do outro. Quando tu vai cortar, ele tá com aquela massa crua no meio. Eu já vi gente tirando com uma colher aquela massa crua e completando com doce de leite, fazendo isso todos os dias, porque não tem tempo para dar atenção na hora da fritura. E a hora da fritura, ela é importante, ela tem que ficar cuidando na volta. Não adianta tu deixar fritando e fazer outra coisa. Olha só, pode ver que ele saiu, ele não deu uma riadinha, ele não tá crespo, ele não tá com aquela bolha de ar dentro dele. Tá muito bacana esse sonho. Eu também espero uns 30 minutos para poder fritar. Mas como eu estou com pressa de concluir o vídeo, eu vou cortar ele quente mesmo. Não façam isso, gente. Não façam isso. Pode ver que ele está gorduroso, ele ainda não escorreu o óleo. E está bem quente aqui. Mas olha como ele está macio, como ele está uma massa bonita. Gente, na pressa, se você for rechear um sonho que estiver quente, não use espátula, usa manga. Se usar espátula maciozinho do jeito que ele vai deformar. Uma dica para você que gosta de abrir a padaria de manhã com sonho: frita ele de noite, coloca ele no saquinho. Esse sonho amanhã vai estar com uma aparência muito bonita. Obrigado, gente. Deixem um like, sigam o canal aí, se inscrevam. Até a próxima receita.